Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo num tema que parece assim meio contraintuitivo, os defeitos cristalinos nos materiais. O nome assusta um pouco, né? Pois é. Parece algo que a gente quer evitar a todo custo. Exato. Mas vamos ver que essas imperfeições são, na verdade, essenciais. A gente se baseou em material acadêmico, artigos sobre ligas novas, biomateriais e até um guia de ligação metálica. Sim. A ideia é entender como esses pequenos desarranjos nos átomos definem as propriedades úteis, tipo da resistência de um metal até a eletrônica moderna. Vamos lá. Vamos. E é fascinante porque, muitas vezes, não são nem falhas. São características, sabe? Intencionais ou não. Elas que habilitam a função. Sem elas, muita tecnologia que a gente usa todo dia, simplesmente não existiria. Certo. Então, para começar, o que são exatamente esses defeitos cristalinos? Assim, de forma simples. Olha, basicamente são interrupções naquela ordem perfeita repetitiva dos átomos num cristal. A verdade é que nenhum cristal real é perfeito. Sempre tem alguma coisinha fora do lugar. E essas coisinhas impactam em quê, na prática? Em muita coisa. Propriedades mecânicas, tipo a plasticidade, que é a capacidade de deformar sem quebrar. Aquela coisa do metal ser maleável, né? Isso. E também na condutividade elétrica. Especialmente em semicondutores, isso é crucial. Afeta até a velocidade com que os átomos se movem lá dentro, a cor de algumas pedras preciosas e até a corrosão dos metais. Nossa, e tem aquela ideia que você mencionou que se os materiais fossem perfeitos... Seria um problema. É contraintuitivo, né? Metais seriam super resistentes, sim, cerâmicas mais tenazes. Mas, por outro lado, a gente não teria os transistores, os chips, a eletrônica de estado sólido. Não teríamos smartphones, computadores... Nada disso. E cristais como rubis, safiras, seriam só transparentes, sem graça. A função, muitas vezes, vem justamente dessa imperfeição controlada. Entendi, faz sentido. E como que a gente organiza esses defeitos? Tem tipos diferentes? Tem sim. A gente costuma classificar pela dimensão, pela geometria deles. Começa com os mais simples, os pontuais. Afetam só um átomo ou uns pouquinhos ao redor. Pontuais. Tipo o quê? Pensa assim. Falta um átomo onde deveria ter um. Isso é uma lacuna. Ou então tem um átomo extra, espremido ali nos vãos entre os outros, sabe? É um intersticial. Ah, tá. E tem o substitucional, que é quando um átomo de um elemento diferente entra no lugar de um átomo original. Isso é a base das ligas metálicas, como o latão, que mistura cobre e zinco. Essas pequenas falhas já mudam tudo, então? E quando o defeito não é só um ponto? Aí a gente sobe uma dimensão. Chegamos nos defeitos lineares, as famosas discordâncias. São como linhas de átomos desalinhados dentro do cristal. Discordâncias. E elas fazem o quê? Elas são as grandes responsáveis pela maleabilidade dos metais. Quando a gente aplica uma força, essas linhas se movem, como se fossem os trilhos, permitindo que os planos de átomos deslizem uns sobre os outros. Ah, é por isso que um clipe de papel dobra fácil? Exatamente. A força para deformar um metal real é muito, muito menor do que seria para quebrar as ligações num cristal perfeito. Coisa de 1000, 10.000 vezes menor, graças a discordâncias. Que demais! Funciona como um mecanismo interno para deslizar. E tem defeitos maiores ainda? Tem sim. A gente tem os defeitos planares, que são interfaces, superfícies bidimensionais. A própria superfície externa do material já é um defeito desse tipo. A casca, digamos assim. Isso, e dentro do material tem os contornos de grão, as fronteiras entre os vários cristalzinhos que formam o metal, cada um orientado de um jeito. E por fim, os volumétricos, defeitos maiores, 3D, como poros, trincas pequenas ou os precipitados. Precipitados, o que seria isso? São como pequenas ilhas de uma segunda fase, um material diferente dentro da matriz principal. Vamos falar mais deles, são importantes. Legal. E voltando aos metais e essa capacidade de deformar, a própria ligação metálica ajuda nisso, né? Aquela história do mar de elétrons. Ajuda muito. Aquele mar de elétrons livres que envolve os íons positivos não só permite a condução de eletricidade, mas também deixa os átomos deslizarem uns sobre os outros, sem quebrar tudo. É o ambiente perfeito para o movimento das discordâncias. Entendi. E como isso aparece em aplicações reais? Biomateriais, por exemplo.
Você mencionou que é relevante. Que há algumas aplicações bem inovadoras. É um ótimo exemplo. A gente usa metais como aço inox, ligas de titânio, cobalto cromo para implantes tipo próteses de quadril, pinos, pela resistência mecânica deles. Certo. Só que o corpo humano é um ambiente quimicamente agressivo, é corrosivo para os metais. E onde a corrosão costuma começar? Justamente em defeitos, como na superfície ou nos contornos de grão. Ah, então o defeito vira um ponto fraco nesse caso. Pode virar. Normalmente, forma-se uma camada fininha de óxido na superfície, tipo uma proteção, que a gente chama de passivação. Mas se essa camada falha, a corrosão ataca ali. Mas eu li algo interessante sobre usar a corrosão a favor, com o magnésio. Exato. O magnésio corrói de forma relativamente controlada no corpo, então a engenharia de materiais está usando isso para fazer implantes biodegradáveis, parafusos para osso, stents, que fazem o trabalho deles e depois simplesmente dissolvem. Não precisa tirar depois. Nossa, que ideia! Transformar um problema numa solução. Engenharia de defeitos na veia. E isso me lembra aquela outra história da descoberta que foi quase um acidente, né? Com ligas para reatores nucleares. Ah, sim. Essa é muito interessante. Pesquisadores estavam estudando umas ligas metálicas bem complexas, com vários elementos misturados. Cobalto, cromo, cobre, ferro, níquel. A ideia era que fossem super estáveis à radiação para usar em reatores. E não foram. Não, exatamente como esperado. Quando eles pegaram uma dessas ligas, irradiaram e aqueceram, viram uma coisa nova. O ferro e o cobalto começaram a meio que se separar do resto. Se separar como? Eles formaram minúsculos aglomerados, tipo umas ilhotas na escala de nanômetros. São tecnicamente precipitados, um defeito volumétrico. E eles chamaram essas estruturas de nanoilhas magnéticas. Nanoilhas magnéticas? Que nome! E o que elas tinham de especial? Usando microscopia super avançada, eles viram que essas nanoilhas, mesmo minúsculas, eram fortemente ferromagnéticas. E o mais importante, tinham alta coercitividade. Coercitividade quer dizer que seguram bem o magnetismo. Exatamente. Elas retêm a magnetização muito bem, mesmo sendo tão pequenas. Não é fácil desmagnetizá-las. E qual a aplicação disso? Para que serve essa propriedade? O potencial é enorme para a área de espintrônica. É um campo que quer usar não só a carga do elétron, como a eletrônica faz hoje, mas também uma propriedade quântica dele chamada spin. O giro do elétron, né? Isso, que funciona como um ímã minúsculo. A ideia é usar o spin nessas nanoilhas para guardar e processar informação. Poderia levar a memórias de computador, dispositivos de transferência de dados muito mais rápidos e eficientes. Poxa, então um defeito que surgiu onde se esperava estabilidade acabou criando uma propriedade super útil para outra área. É um exemplo perfeito. Mostra como um defeito, o precipitado, pode ser a chave para uma funcionalidade inesperada e valiosa. Fica muito claro, então, que a perfeição nem sempre é o objetivo na ciência dos materiais. Essas falhas, quando a gente entende e controla, são muitas vezes o segredo, né? É a síntese perfeita. Defeitos são parte do jogo. Controlam desde como um metal se deforma até como um chip funciona. A engenharia de materiais é, em grande parte, a arte de manipular esses defeitos, muitos deles a gente introduz de propósito para conseguir o desempenho que a gente quer. Então a lição talvez seja abraçar a imperfeição, né? Entender e usar ela em vez de só lutar contra. Isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Se controlar defeitos em estruturas cristalinas leva a avanços tão grandes em materiais, onde mais essa ideia de engenharia de defeitos poderia ser útil? Onde mais? Pensa em outros sistemas complexos. Redes neurais, talvez. Ecossistemas. Quem sabe até em dinâmicas sociais. Será que introduzir certos tipos de imperfeições ou heterogeneidades de forma controlada poderia gerar sistemas mais resilientes, mais inovadores ou com resultados positivos inesperados? Nossa! Fica aí a reflexão.